Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Geografia_Info. Só mandando um aviso para quem curte os nossos vídeos, se inscrevam no canal, certo? E o tema de hoje é sobre globalização. Vamos descobrir o que é a globalização. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista. Consiste na mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. A globalização é caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. Vamos agora para as origens da globalização. A origem da globalização remonta ao século XV. Durante o período mercantilista, várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Posteriormente, no século XVIII, marcou-se um incremento no fluxo da força de trabalho entre os países e os continentes, especialmente nas novas colônias europeias, na África e na Ásia. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias, entre aspas, foram encurtadas e os produtos puderam chegar aos lugares mais remotos. Já no século XX, esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se, com destaque para o período pós-Segunda Guerra Mundial, mais conhecido como Guerra Fria. Vamos lá! Na Guerra Fria, vocês lembram que os países se dividiam entre aqueles que adotaram o capitalismo, que eram apoiados pelos Estados Unidos, e os que adotaram o socialismo, que eram liderados pela União Soviética. Após o fim da União Soviética, o mundo já não estava mais dividido e os países, em sua maioria, pertenceram ao bloco liderado pelos Estados Unidos e adotaram o liberalismo como forma de governo e o capitalismo como política econômica. É claro que tiveram as exceções, como Cuba, que continuou socialista, e a China, que apesar de socialista, tem o mercado, em umas partes do país que é liberado para comercializações, como Hong Kong, por exemplo. Os países adotam as medidas neoliberais que defendem a abertura dos mercados nacionais, fim das estatais, diminuição dos direitos trabalhistas, entre outras medidas. Dessa forma, o neoliberalismo vai impulsionar o processo globalização econômica pelo mundo. Vamos agora para as características da globalização. Entre as características econômicas, ela se caracteriza pela união do mercado mundial através de blocos econômicos e a diminuição das fronteiras comerciais. Se verifica o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, com a consequente exploração da mão de obra. No mundo globalizado, se valoriza a qualificação profissional, ao mesmo tempo em que se diminuem os direitos trabalhistas, que empurram os trabalhadores para o mercado informal. E nota-se uma dispersão da cadeia de produção, através da qual os produtos são fabricados em vários países, tendo como objetivo reduzir os custos pela exploração da mão de obra, matéria-prima e energia nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, as instituições financeiras, como bancos, casas de câmbio, criaram um sistema eficaz para beneficiar a transferência de capital e comercializar ações em escala mundial. O aumento das relações econômicas entre os países gerou a necessidade de expandir seus mercados e garantir um lugar para seus produtos. Assim, ocorreu a criação de blocos econômicos, cujo objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros. Estas associações são feitas de acordo com a proximidade geográfica dos países e podemos citar como, por exemplo, a União Europeia,
Europeia, o Mercosul, o NAFTA, o Pacto Andino. Os blocos econômicos também têm a preocupação de garantir valores como a democracia, a extinção da pena de morte e a atenção à infância, por exemplo. Na escala política, nós temos os fóruns e organismos internacionais, como a ONU, que se transformaram no palco privilegiado das decisões políticas e econômicas. Por isso, os blocos econômicos tentam dar aos cidadãos participação política, seja através de parlamentos, a fim de que se construa um espaço de discussão. Nas comunicações, nós tivemos o advento da internet, com smartphones, tablets, computadores ultramodernos, e este papel foi ampliado. Por isso, vemos como a informação agora é instantânea e próxima. Mais especificamente agora sobre a globalização no Brasil, após a ditadura militar de 1964 a 1985, o mercado nacional foi aberto e a globalização chegou no Brasil. Isto se deu através da implementação do neoliberalismo com o Plano Collor, que promoveu a abertura do mercado nacional e as privatizações das empresas estatais. Além disso, houve a expansão das indústrias e das empresas multinacionais, que foram essenciais para reforçar o processo de globalização. Agora, sobre a globalização cultural, houve a abertura de mercados. O consumidor, que passa a ser uma nova categoria de cidadão, tem acesso a produtos importados de qualidade e a baixo custo. Esse processo contribuiu para o acesso aos meios de comunicação pelo barateamento das tecnologias e dos métodos de produção. Um dos ícones da globalização é a internet e se tornou possível graças a pactos entre diferentes entidades públicas e privadas por todo o mundo. Vantagens e desvantagens da globalização. Como principal ponto positivo da globalização, temos os avanços tecnológicos que facilitaram o fluxo de informações e de capitais mediante inovações nas áreas de telecomunicações, da informática, da indústria, entre outras. A globalização fez surgir a geração Y, a primeira que está vivendo num mundo hiperconectado e com menos barreiras comerciais e culturais. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos. Estes conseguem lucros enormes e se cria uma brutal concentração de riqueza, gerando uma relação desproporcional no mundo, ou seja, os países mais desenvolvidos, eles conseguem concentrar as riquezas produzidas no mundo em sua grande maioria, enquanto que os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ficam aquém nesse processo. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo da globalização ou se vocês querem comentar algo sobre a aula, deixem aí registrado. Se vocês gostaram, deixem aí também nos comentários, deixem o like, se inscrevam no canal, isso é muito importante pra gente, certo? Por hoje é só, vou deixar os nossos contatos. No Instagram é @geografia_info, no Facebook Geografia Meio Ambiente e no Twitter Geografia_info. Até a próxima, tchau!